Olá. This meeting is being recorded. Pode abrir, Mel. Olá, queridas. Beth, muito bem-vinda, muito obrigada. Agora, então, estamos retornando do nosso intervalo e vamos dar início à nossa aula sobre formação de grupos políticos e, mais especificamente, sobre a construção de uma coordenação de campanha. Então, hoje nós temos a presença da Beth Sirac, que acompanhou o projeto, inclusive, no seu início, já no ano passado, e que tem experiência de sobra para falar sobre esse tema. Beth, que é professora da Rede Municipal de Santo André, integrante do Conselho Municipal de Educação, que foi vereadora da cidade por 2 mandatos até 2020 e que concorreu, inclusive, na última disputa à Prefeitura de Santo André, ficando em 2º lugar pelo Partido dos Trabalhadores. Então, hoje eu tenho certeza que, em termos de construção de uma campanha eleitoral e pensar esses desafios de uma coordenação, a Beth terá muito a compartilhar com todas nós, nesse curso que é voltado especialmente para mulheres que têm interesse ou em se candidatar ou em participar das equipes de campanha, sejam femininas, masculinas ou mandatos coletivos. Então, é um público que realmente está pensando essa mobilização e a gente agradece mais uma vez a Beth por estar aqui generosamente compartilhando o seu sábado de manhã conosco para fortalecer a participação feminina nas eleições, tanto desse ano como nas próximas. É isso, Arlene. Se você quiser fazer também uma saudação. Só agradecer muito a Beth, né? Nós, como a gente estava dizendo, nós escolhemos muito bem as pessoas que vêm aqui. Não é porque é um curso que é gratuito, aberto ao público, que nós, né, podemos pegar qualquer pessoa. Só escolhemos pessoas, como diz o pessoal da Lava Jato, top. Só pegamos pessoas realmente muito especiais. Então, Beth, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Reforço. Assina embaixo tudo que a Mel apresentou. Então, Beth, a palavra é com você, querida. Em nome de todo o projeto, obrigada novamente. Bom dia, meninas. Obrigada, Mel, pela acolhida, pelo convite. Você, a professora Arlene, também coordenadora desse projeto. Como a Mel colocou, no início eu tive a honra, né, o prazer de poder fazer parte. Depois a vida acabou me tirando um pouco da construção desse projeto, mas estamos aqui para contribuir. Então, um grande beijo e agradeço imensamente a Arlene, né, pelo convite, a Mel, a Malu, que a gente já caminha junto há muito tempo. E também as meninas, né, que estão participando do curso das PLPs, Promotoras Legais Populares, nesse curso de Gênero e Poder Local. É um prazer poder, de alguma forma, ter um diálogo com vocês sobre um assunto do qual eu tenho navegado há algum tempo. A gente nunca sabe de tudo, né? Cada campanha, ela sempre traz uma novidade, um contexto histórico, um momento político, então tudo isso tem que ser avaliado. Eu estou aqui num lugar que tem bastante bichinho, viu, gente? Então, de vez em quando vocês vão me ver assim, não se assustem. Então, cada campanha traz consigo suas especificidades, né? Uma campanha de parlamento tem uma característica, uma campanha no executivo tem outra característica, então essas questões todas elas precisam ser consideradas. Mas eu trouxe para vocês um início de conversa aqui sobre formação de coordenação, de equipe de campanha. Como é que a gente faz, né? A gente parte da onde para pensar essa estrutura de campanha, que não é algo tão complicado, mas também não é simplório, né? São muitas nuances que permeiam esse debate, a construção de uma campanha política, em especial de mulheres, né? Tem um modelo do qual eu sigo, que é muito na linha freiriana. Claro que Freire não tratava de campanha política partidária, mas no sentido da escuta, né? Essa é uma premissa muito importante para quem vai pensar em se candidatar numa eleição municipal, estadual, enfim, seja qual for.
essa coisa do momento da escuta. Mas para chegar nesse momento de escuta, a gente tem algumas coisas que antecedem a organização, a formação de uma campanha política, né? A coordenação, bom, quem é essa equipe? Qual é a minha equipe? Quem deve fazer parte, né, dessa organização? Bom, em primeiro lugar, você escolher uma coordenadora, um coordenador de campanha que tenha identidade com a candidata, que tenha identidade com o projeto político, porque senão tudo naufraga, dá errado. Se o coordenador está pensando de um jeito, a candidata ou a coordenadora está pensando de um jeito, a candidata em outro, aí realmente é fadado o fracasso. Então, a escolha dessa coordenação tem muito a ver com a identidade, parceria, cumplicidade, defesa dos mesmos projetos, porque senão não dá certo. Então, a escolha dessa figura vai ser fundamental, porque é ela que, além de tudo, tem que ter esse tino, né? Um pouco dessa sacada da experiência política, conseguir antever problemas e poder atuar para a resolução de conflitos, né? Saber coordenar a equipe, saber delegar tarefa, porque a gente percebe muita centralidade, né? As pessoas costumam centralizar muito, trazer muito para si a coordenação, achando que ela que tem que fazer tudo, e não é, né? Tem que saber delegar tarefas, saber pensar na equipe, saber estruturar essa equipe. Isso do ponto de vista da organização geral da campanha. Quando a gente fala de uma campanha de mulheres, então aí o cuidado tem que ser maior e redobrado. Eu que já venho participando de várias campanhas, não só minhas, né, mas de outros companheiros, de outras companheiras, a gente percebe às vezes o descuido, né, com a figura da mulher. Não só do ponto de vista da temática que está sendo tratada, do projeto que nós vamos defender, do slogan, da linha, mas o descuido com a figura candidata, né? Eu, como já passei por isso 3 vezes, às vezes eu tinha que chamar a atenção e dizer assim, escuta, sou mulher, né? E tenho limitações, tenho complicações que precisam ser consideradas, não é assim, né? Então, a gente percebe muito nas campanhas essa falta de cuidado, essa falta de sensibilidade com esse universo feminino, né, que nos cerca, né, na verdade. Então, por isso que é importante ter essa afinidade, né? Bom, a gente vai organizar uma campanha também muito por conta do que a gente chama de recurso financeiro. Dependendo do recurso financeiro, você tem uma dimensão, dependendo do recurso, você tem outra, né? E a gente sabe que as mulheres têm uma série de dificuldades para ascender a esse desafio. Primeiro, né, o fato de querer ser candidata. Segundo, reunir as condições. Terceiro, tocar a campanha. E quarto, assumir o cargo a qual foi proposto. Então, você tem uma série de desafios que você tem que ir superando à medida que você vai avançando nesse projeto. E a questão financeira é uma delas. A gente sabe que muitos partidos por aí acabam tendo que cumprir, né, a legislação, ter mulheres na sua chapa, mas acabam colocando candidatas, a famosa candidatas laranjas, que é para cumprir tabela, né? Ou na verdade, colocam mulheres para ser candidata, mas apoiando outros. Isso tudo a gente vê no cenário, infelizmente, político brasileiro. É lamentável que isso ainda aconteça. Quando a lei de cotas ela foi implantada no Brasil, né, dos 30%, foi justamente para a gente ter um mínimo, garantir um mínimo, porque senão nem isso nós teríamos enquanto participação das mulheres na política, né? E ainda assim a gente vê muitas chapas de partidos, mulheres compondo chapa, mas que não tem recurso, que não tem apoio político, que não teve formação, que não teve preparo nem orientação
para enfrentar essa empreitada aí tão difícil. Então, o recurso financeiro também é um grande desafio que as mulheres enfrentam, né? Nem sempre elas são prioridades numa campanha eleitoral, portanto, se não é prioridade, o recurso financeiro também acaba se esvaindo, apesar da legislação determinar aí, agora no fundo eleitoral, um percentual a mais para as mulheres, como um estímulo à participação na campanha. Então, a gente sempre espera que esse cenário vá se alterando, né? À medida que a gente vai brigando e conquistando espaço e defendendo também os nossos interesses. Bom, numa campanha eleitoral, é evidente que a campanha ela não começa na data da campanha oficial, que agora acho que é 15 de agosto, né? Que diminuiu. Antes a gente tinha 3 meses de campanha eleitoral, depois 45 dias. A campanha não começa aí, a campanha começa muito antes, né? Quando a gente fala começa antes, é exatamente essa reflexão que a gente tem que fazer. Bom, vou ser candidata, vou representar quem? O que eu vou defender? Quais são os grupos que eu tenho dialogado? Quais são os segmentos que eu tenho conversado? Eu represento quem? Né? Então, isso tudo é muito antes, né? O que a gente chama essa tomada de decisão, ou essa tomada de escolha de representação dessa figura dessa mulher numa campanha eleitoral é muito antes. Numa pré-campanha, que a gente define aí 4 meses, 6 meses, que antecede a eleição, o início da campanha, aliás, oficial, você tem um momento muito importante, que é esse de escolher essa figura que vai coordenar a sua campanha, as pessoas que vão estar com você ajudando, né, a pensar tanto do ponto de vista que a gente chama do tripé, né? Comunicação, tecnologia e política. Esse tripé é fundamental você ter figuras que vão te ajudar a organizar essa lógica, porque a pré-campanha também antecede as redes sociais, com as redes sociais, né? É um auxílio fundamental aí para você poder dialogar com as pessoas, apresentar a tua imagem, o seu ponto de vista sobre as coisas, a reflexão, enfim. Então, é muito importante que essas figuras, essas pessoas tenham essa perspectiva de diálogo, né? E que tenha coerência naquilo que você vai defender enquanto projeto político, enquanto figura, imagem e candidata, né? E uma candidatura, gente, não se faz só com pessoas contratadas na época de eleição. É fundamental que você tenha um grupo de apoio que tem que ser voluntário, porque as pessoas que vão estar aí acreditando no seu projeto, defendendo as mesmas coisas que você defende. Então, esse grupo de apoio, ele é fundamental, né? Ele é político, ele é ideológico, ele é também afetivo, né? De certa forma, porque é alguém que tem identidade com você, senão fica difícil. Então, essa concepção, bom, vou pensar a minha campanha, qual é o meu slogan, quais são as minhas bandeiras, como é que nós vamos trabalhar a imagem. Portanto, esse tripé, ele é fundamental. As pessoas que vão fazer parte desse coletivo, desse conjunto de coordenação de campanha, tem que ter tempo livre, tem que comungar do projeto, tem que ter habilidade em lidar com as pessoas, com os desafios e na resolução de problemas, né? Além disso, você também, o que eu chamo a gente, para ter uma equipe de coordenação de campanha, você tem que pensar essa coordenação geral, da comunicação, da mobilização, porque aí na campanha aí você já vai ter gente para trabalhar, entregar material, produzir os vídeos, atuar nas redes sociais. Então, essa coordenação de mobilização ela é fundamental. Articulação e agenda. Quando a gente fala articulação e agenda, as pessoas imaginam assim, a agenda é aquela coisa de vai lá e anota que atividade vai ter hoje. Não, ela é muito maior do que isso. Uma pessoa, quando vai ser candidata, ela tem que ter essas articulações. Com quem que eu vou dialogar? Se é na cidade, se é no estado, se é na União, enfim. Quem são os segmentos? Quais são os movimentos populares que eu vou dialogar? Quais são as entidades que eu vou dialogar? Quais são os segmentos? Quais são os grupos de apoio? Quem são as lideranças? Então, a articulação da agenda é algo muito complexo, né? Geralmente dá confusão.
pela experiência que eu tenho, articulação de agenda é algo que dá confusão em todos os sentidos, na mecânica e também na articulação política, portanto, ela é fundamental, porque é ela que vai definir, junto com a coordenação, com quem a candidata vai dialogar. Evidentemente, você tem que ter uma coordenação jurídica e de contabilidade, porque você tem regras a seguir. A gente vê, assim, eu tenho acompanhado muitas eleições e a gente vê, tanto de homens como de mulheres, a dificuldade de compreensão sobre o que o jurídico, o que a legislação determina, como é que você presta contas. Não é algo simples, tem que ter gente que saiba fazer isso, porque qualquer erro na conduta do candidato em relação às regras para uma eleição pode impugná-lo, pode tirá-lo da campanha, pode impedi-lo de seguir, né, de pleitear outras disputas em outras eleições, na prestação de contas também, né? Você prestou contas, prestou errado, pronto, você não pode mais, você se torna inelegível. Então, assim, você tem que ter gente organizada e preparada para cuidar, né, do jurídico e da prestação de contas. A gente vê nos modelos convencionais de eleição, esse modelo de organização que eu estou colocando para vocês aqui não é novidade, né? Mas a gente percebe que em muitas campanhas, principalmente campanhas majoritárias, que são prefeitos, prefeitas, governadoras, governadores, presidentas ou presidentes da República, a questão do projeto que vai se apresentar para a sociedade. Então, essa marca, programa de governo, é muito nossa, muito da esquerda, né? A esquerda que tem esse compromisso de apresentar um programa de governo que atenda os interesses da sociedade, seja do ponto de vista da educação, da saúde, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento urbano sustentável, do meio ambiente, do transporte, da cultura, do esporte, do lazer, enfim, de tantas áreas aí que são de interesse da vida, né, de uma sociedade. Então, é importante que a gente possa ter essa construção do programa de governo, que ela é algo que é o diferencial também numa campanha, porque, além de tudo, tem que ser uma construção coletiva, né? Evidentemente que as diretrizes de um programa de governo, a candidata ou o candidato, tem que saber, né? Por que eu sou candidata? Aqui eu venho, né? Quais são os interesses que eu defendo? Isso uma candidata tem que saber, um candidato tem que saber quais são as diretrizes, que tipo de governo eu quero instituir, com desenvolvimento sustentável e inclusão social. Esse é o modelo que a gente geralmente segue, né? Nós que somos de esquerda. Os discursos são muito parecidos, mas a gente percebe que a prática é o que define muito esse diferencial entre um governo progressista e um governo não progressista. E um dos diferenciais é exatamente o programa de governo, que é onde você vai criar esse momento de escuta, né? O candidato precisa escutar muito, a candidata precisa escutar muito. E abrir espaço para a participação popular, que é aí que você vai saber, de fato, quais são os anseios, quais são as necessidades, quais são os dramas diários daquela sociedade do qual você pretenda representar. Então, o programa de governo traz essa bagagem muito importante, né? Que é o que a gente sempre defendeu enquanto participação popular, já começa na campanha. E a campanha e a pré-campanha pode ser esse momento, inclusive, pedagógico. Eu sou professora, eu gosto muito de usar, né? Eu e muita gente aqui, né? A gente gosta muito de usar esse termo, que tem que ser pedagógico. O que significa ser pedagógico? Tem que ser momentos de aprendizado para todas as partes, né? E a gente só aprende quando a gente abre essa possibilidade da participação e da escuta, né? Então, como eu coloquei aqui na definição de cada um dessas caixinhas que eu coloquei aqui, na coordenação geral, é essa questão da afinidade, da disponibilidade, da visão política histórica, isso é importante. Se não sabe tudo, tem que estar aberto para saber,
né? Tem que mediar conflito e saber distribuir tarefas, né? Então, essa coordenação geral, ela tem que saber desses desafios. A comunicação é tudo, é comunicação, é marketing, é preparar material, panfletos, jornais, vídeos, TikTok, né, que é uma coisa que está sendo muito usado. O TikTok parece que caiu na graça, inclusive na vida política, a gente percebe que é um recurso que tem sido muito utilizado, e uma coordenação de campanha e uma candidata tem que também estar antenada com essas modernidades, com essas tecnologias, né? Antigamente a gente fazia campanha só na porta de escola, de fábrica, nas feiras, com o nosso jornalzinho. Era assim que eu fiz muito isso, muito mesmo. É um jeito. E ele precisa continuar, porque é a oportunidade do olho no olho. Mas as redes sociais também é um grande desafio, né? Primeiro, superar a tecnologia, e ter gente que, se você não sabe, ter gente que saiba, né, dominar esses canais de comunicação, as redes sociais. Então, a comunicação tem que estar muito atento a isso, as nuances. Eu lembro que na campanha de prefeita, eu tinha lá a coordenação, né, de comunicação, que pensava todo o slogan, material, etc e tal, mas eu fiz questão de colocar nessa coisa das redes sociais a juventude. Eu falei, não adianta eu querer dizer que eu sei, que eu não sei. Quem sabe é a molecada, eles nasceram na geração da tecnologia, já nasce sabendo tecnologia, né? Uma vez eu fui assistir uma palestra do Mário Sérgio Cortella, olha, faz muito tempo, isso foi em 98, quando a gente tinha o governo do Celso Daniel, e o Mário Sérgio veio dar formação para nós. Ele dizia assim, que a gente sabe quando tem criança em casa, ou não, porque naquela época era o videocassete, né, gente? Então já passou bastante tempo. Mas só para exemplificar, ele dizia, se tem criança, a luzinha do videocassete nunca vai ficar vermelha, ela vai ficar verdinha, vai ficar azul. Então, é porque tem criança, e é assim, é verdade, as crianças nascem. Então, a nossa juventude está muito antenada. Sabe qual é o tema que está pegando no momento, sabe qual é o melhor horário, como distribuir, que horário que você publica as coisas, que público que você tem que atingir. Então, os stories, tudo isso faz parte desse canal que é a comunicação e as redes sociais. Mas também tem uma outra questão que a gente costuma utilizar muito e que tem que prestar muita atenção, que a gente chama de marketing direto. O que é o marketing direto? São as nossas equipes de campo, né? As pessoas que vão trabalhar para nós na campanha. Então, você cria lá o que a gente chama de marketing direto, e essa equipe tem que ser muito bem preparada, organizada. Inclusive, a gente costuma usar os recursos do Teatro do Oprimido. Quem já teve formação no Teatro Oprimido, a gente usa também esse recurso para a formação das equipes, né? Criar desafios, criar esquetes de conflito. Como é que você se sai? Se a pessoa perguntar tal coisa, como é que você responde? Então, a formação da equipe do marketing direto, ela é fundamental também, e ela faz parte da comunicação, uma equipe preparada. Você não contrata e coloca na rua para distribuir papel. Esse modelo ele está extremamente ultrapassado. Então, você pode ter, evidentemente, você tem que ter, né? O candidato tem que chegar em todos os lugares, mas essa equipe tem que ser preparada. Então, o que você quer que essa equipe defenda? Quais são os seus projetos? O que você está colocando no seu programa de governo? O que você está colocando no seu slogan? A tua equipe tem que ler o material. A gente tinha um exercício que a gente fazia assim. Todo dia a gente se reunia em tal lugar, no comitê, enfim. Vamos ler. Ó, saiu material novo, vamos ler. Né? Porque senão as pessoas pegam e nem leem. Então, o marketing direto tem que ler. Tem que ler, tem que entender, tem que dialogar, faz o debate, sai para a rua, vai fazer o mesmo trabalho, vai dialogar com as pessoas, vai conversar, vai apresentar o material. Acabou aí? Não. É sempre importante pegar o contato das pessoas, pegar o telefone, para que esse diálogo se mantenha na campanha
e depois da campanha. É aí que você vai formando o seu cadastro, inclusive, né? Eu fiz isso muito mesmo, né? De antes da campanha, durante a campanha e depois da campanha, manter esse cadastro, porque era a forma que a gente ia manter esse diálogo permanente, que é a questão da representatividade, né? Senão você faz uma campanha pontual e não dialoga mais com as pessoas, não é esse o propósito, né? De quem se propõe a disputar uma campanha eleitoral, né? Então, a identidade da candidata também é fundamental. Que marca é essa que eu vou utilizar? E aí a gente vai chegar num ponto muito interessante, né? Candidaturas de mulheres tem várias, né? O fato de ser mulher representa os interesses das mulheres? Nem sempre, infelizmente, porque essa construção cultural histórica, né, do espaço verticalizado dos homens na política, nem sempre o fato da mulher exercer essa disponibilidade de ser candidata ou um cargo eletivo indica que ela está representando de fato os interesses das mulheres. E eu, nesse aspecto, sou radical, né? As mulheres, quando saem candidatas, têm que ter a sua representatividade, têm que exercer, né, de fato, os interesses das mulheres, né? Seja no legislativo, seja no executivo, né? Não basta ser mulher, ela tem que assumir esse papel. Para que eu sou candidata? A gente está vendo agora na televisão as propagandas políticas, partidárias, né? Ainda não é eleitoral, as propagandas partidárias. E a gente vê muitos partidos, muitas mulheres, né, falando, não, nós temos que exercer a nossa força, nós mulheres, etc. e tal. Mas na hora de exercer o seu papel, a sua representatividade, acaba que comunga com os interesses masculinos, não masculinos, né, mas contribuem, né, para a manutenção desse status quo, né, de uma sociedade patriarcal, machista, homofóbica, sem perceber. Outro dia, eu vi um Twitter, né, vou citar aqui, enfim, da Tabata Amaral. E ela meio que defendendo a PEC 206, que não sei se vocês sabem que é a PEC que cobra a mensalidade do ensino superior. Eu fiquei pensando, eu falei, mas por que ela está fazendo isso? Aí eu vi a justificativa, não, é como se fosse o famoso, a gente já ouviu falar, IPTU progressivo, quem pode paga, quem não pode não paga. Acontece que a educação é um direito e um dever do Estado, inclusive ensino superior. A União tem que reservar recursos para que se tenha universidades públicas para que todos possam estudar, é um direito. Agora, se o aluno pobre não está conseguindo acessar a universidade pública, então a premissa está errada. É a educação básica que não está garantindo a educação de qualidade para que ele possa ascender ao ensino superior. Então, a gente tem que prestar atenção, assim, às vezes o discurso parece justo, mas não é. Então, temos que tomar muito cuidado. Aí você também tem os casos extremos. Aí você pega uma Damares da Silva, que menino veste azul, menina veste rosa. E esses exemplos, eles são tão emblemáticos, né? Que aí fica até fácil de utilizá-los como antagônicos. Olha, isso aqui é antagônico àquilo tudo que a gente defende. Isso não garante a participação da mulher, isso não garante a defesa da igualdade de oportunidade, isso não garante os direitos das mulheres. Isso é fácil, porque ele é tão antagônico que é fácil identificar. Mas, às vezes, você tem alguns discursos que eles são muito similares, mas que, quando vai para a prática, aí você percebe que não defende. Então, uma mulher para ser candidata, do meu ponto de vista, né? Vocês me chamaram, então eu estou aqui defendendo um ponto de vista. Aí pode chamar outras também em outra oportunidade, mas assim, do meu ponto de vista, se você é mulher e está concorrendo um cargo eletivo, você tem que defender as pautas, né? Que são de interesse das mulheres, né? A condição de a mulher ter
conseguir colocar o seu filho na creche para que ela possa trabalhar, a educação é direito da criança, mas se a mulher não conseguir trabalho, ela também não consegue dar a essa criança sustentabilidade, porque nós temos muitas mulheres, são mães solos, são mães que não têm aonde deixar os seus filhos, elas que são as provedoras, mães, tias, avós, né? A gente tem uma sociedade que é plural demais. Nós não temos um modelinho papai, mamãe, filhinho e filhinha. A nossa sociedade não é constituída única e exclusivamente dessa forma, né? As dificuldades, as diferenças sociais, as diferenças de classe, as diferenças de oportunidades, elas são muitas. Portanto, a gente não pode pensar num único modelo. E quando uma candidata mulher sai, ela tem que saber que essa sociedade ela é injusta, ela é diferente, ela é díspare, então, portanto, ela tem que assumir esse papel de ser essa liderança, de ser essa voz, de ser essa representatividade, essa pessoa capaz de tomar decisões, né, que sejam significativas depois na vida das mulheres. Senão, para que exercer um cargo político? Simplesmente pelo status de ser uma vereadora, uma deputada, ou coisa semelhante? Não, né? Esse compromisso com a transformação e com a mudança já começa no slogan que você vai adotar, né? Os projetos que você vai defender aí que sejam interesse da nossa sociedade. Bom, e a mobilização, aquilo que eu falei, né? Criar o marketing direto, colocar as pessoas na rua, criar essa equipe de diálogo, promover eventos, né? Ações, seminários, palestras, debates, mesa redonda, reuniões nas casas das pessoas, visitas, tudo isso é importante, tudo isso é escuta, tudo isso é oportunidade do diálogo, né? A gente tem uma máxima na comunicação que é assim, você tem que ser, peraí que eu anotei aqui, você tem que ser conhecida, tem que ser querida para ser escolhida. Né? Essa é a máxima. Você não é conhecida, você não é querida, não vai ser escolhida. Né? Evidentemente que você vai ter segmentos que vão se identificar muito mais com você do que outros. Né? Vamos pegar as questões de mulher. Uma vez me chamaram, um pastor da igreja evangélica me chamou para fazer um debate sobre questões relacionadas à campanha, e eram vários temas, mas os temas eram os mais difíceis e tenebrosos para você discutir. De questão de caráter a questão do aborto e tudo mais. Aí, quando chegou na questão do aborto, aí me perguntaram, né? Falei, vocês sabiam que Santo André já teve mais de 50 mil crianças sem o registro de paternidade? Então, assim, quais são as questões que antecedem o aborto? Né? Essa ausência da responsabilidade masculina, né, depois da concepção. Porque é fácil, né? O difícil é sustentar essa responsabilidade. Quem abandona é o homem, porque a mulher carrega no seu ventre. Agora, há casos extremos, evidentemente, né? Da necessidade do aborto. Ah, mas você defende o aborto? Eu defendo a descriminalização do aborto, né? É diferente. Se a mulher tiver que escolher entre fazer um aborto ou não fazer um aborto, eu tenho certeza que ela vai escolher não fazer, né? Por quê? Porque é traumático, é duro, é penoso, mas existem momentos que não tem outra escolha, porque o momento do abandono é tão grande, abandono do parceiro, o abandono da família, o abandono de todo mundo, não resta outra opção. Então, é uma escolha difícil, mas também a gente tem que considerar todas as outras nuances que diz respeito a isso tudo. Né? 50 mil crianças que não têm o registro de paternidade na certidão de nascimento já diz muita coisa. Bom, consegui fazer esse diálogo e ele ficou muito emocionado. Ele falou, poxa, nunca tinha pensado nessa perspectiva. É para isso que serve uma candidatura de mulher, inclusive. Para que as nossas visões de mundo, de contribuição, tenham voz, né?
enfim, mas ele perguntou uma série de outras coisas. Isso foi o mais simples, né, para dizer para vocês aqui. Então, agora também tem outra questão que acontece muito. Eu que fui muito chamada também para participar de debate ou de entrevistas, e sempre as mesmas perguntas. A questão do aborto, a questão de, sabe, coisas assim. Nunca perguntava para você o que você pensava sobre o transporte público, sobre a falta de escola, sobre a qualidade da educação, sobre a falta de atendimento na saúde, de ampliação dos postos, por que não tem médico, faltava remédio, o desenvolvimento econômico, o que você pensa para desenvolver a cidade, etc. E tal. Era raro, foi raras as entrevistas que tratava desses assuntos, né? Sempre a questão que olhava para você e via você como, né, como mulher, e a pergunta era sempre, o que você tem a dizer sobre o aborto? Era sempre as mesmas questões. Então, isso também denota um olhar sobre a mulher malicioso, ruim. Então, mulher só tem que falar sobre o aborto, porque é algo que sempre a gente sabe que é um tema tenebroso, cabeludo, numa campanha eleitoral para todo mundo, para homem e para mulher, mas especialmente para mulher. Sempre foi. Como se você não tivesse capacidade, inclusive, de além de pensar sobre essas questões que são de interesse da mulher, do seu corpo e etc., também de ter capacidade de pensar outras coisas além disso tudo. Né? Então, isso também é uma pegadinha muito maldosa que a gente sofre por ser mulher. Né? E a gente viu isso muito acontecer com a Dilma também, né? Todas as frases, essa coisa da comunicação, as frases dela sempre foram usadas de forma pejorativa, discriminatória, para desmontar essa figura pública, primeiro, essa figura pública, e essa figura pública e mulher, né? Tá vendo? Mulher não tem capacidade, olha o que ela fala. E eu vivi isso, né? Numa das visitas em comércio, andando, me apresentando, falando, é importante a gente ter a representação das mulheres no universo da política, etc e tal. Assim, para quê? Olha a Dilma. Eu falei, não é possível, né? Aí você para, porque tem temas que você tem que dar um pouquinho mais de atenção, né? Porque era uma mulher que estava falando comigo. Se fosse um homem, eu já falava assim, tá vendo? É o universo masculino falando, larga, vai embora, você vai conversar com outra pessoa. Mas como era uma mulher, então você não pode deixar passar. Então você tem que se debruçar, dedicar uns minutinhos a mais e dialogar com essas pessoas, falando, olha, não é legal, por que você está dizendo isso? Olha o que aconteceu na história, etc e tal. Então, por isso que eu digo que campanha também tem esse caráter pedagógico, né? Politizante, de você orientar, de você dialogar, de você ouvir muito, mas também de você falar, né? De se posicionar numa campanha política. Então, essa coisa da comunicação, do marketing, do diálogo, dos eventos, desse momento de escuta é muito importante numa campanha eleitoral, numa campanha política, e a mobilização está muito ligada a essa coisa da comunicação, né? Não pode as pessoas que estão te ajudando falar uma coisa, a tua campanha falar outra e quem está escutando outra coisa, né? Então, isso é muito importante. Na coisa da agenda da articulação, eu já falei, esse diálogo com os segmentos da sociedade. Quanto mais você tiver a possibilidade de chegar nas pessoas, nos vários segmentos, colocar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista, fazer a defesa dos seus projetos, melhor, né? E as pessoas, apesar das redes sociais ser um mecanismo muito importante para uma campanha, o tete-a-tete também o olho no olho. As pessoas ainda gostam dessa coisa da visita, sabe, dessa pessoalidade. A campanha também tem isso, né? Saber que você não é intocável, né? Que você chega nas pessoas, que você conversa, que você dialoga, que você olha nos olhos. As pessoas gostam disso, muita gente gosta disso. E muita gente gosta, sim, de discutir política, muita gente gosta, sim, de receber você na casa delas e conversar, e colocar a sua opinião, e discutir, e dialogar. Tem, sim. Tem muita gente que, infelizmente, ainda não gosta.
E esse é um grande perigo numa campanha eleitoral, porque quem não gosta abre espaço para quem gosta muito, e nesse quem gosta muito também tem aqueles que gostam de forma errada, né? E a gente sabe muito bem o que significa isso. Então, estar perto das pessoas também é importante. Gastar saliva, eu costumo dizer, gastar muita saliva e muito chinelo. Tem que subir, descer, falar, conversar, e dialogar muito com as pessoas. Esse diálogo aberto, franco, olho no olho, tete a tete. Eu escolhi aqui uma frase, que é o que eu acredito um pouco, que o Lula coloca, que é assim: precisamos vencer a fome, a miséria e a exclusão social. Nossa guerra não é para matar ninguém, mas é para salvar vidas. Então, isso é uma premissa, né? Isso é um conceito, isso é um entendimento de vida que a gente tem, para que serve a política, né? E todos nós, né, e aqui num grupo diferenciado das promotoras legais populares, do grupo Gênero e Poder Local, professoras, pessoas que têm atuação na nossa sociedade, nós somos sujeitos aí das nossas ações, né, da nossa vida política. E política não só do ponto de vista partidário, mas também do ponto de vista social, né? Então, assim, cada uma de nós... Oi? Não precisa. Acho que fica... Então, todos nós somos agentes políticas. Podemos não ter um partido, mas somos, onde nós atuamos, na forma como dialogamos, as associações, as entidades, o movimento popular, tem a sua importância. Então, no caminho que a gente segue, né, essa questão do empoderamento feminino, e saber quais são as nossas premissas, a que serve uma campanha eleitoral, a que serve uma candidatura, a que serve ser eleito, é fundamental. Essa clareza é o que antecede tudo, né? Para que eu sou candidata? Vou representar quem? Né? Quais são os interesses de quem eu vou defender, né? Então, isso é muito importante. E aí, assim, esse é um modelão de campanha que a gente tem. Outras pessoas seguem outros modelos, enfim, né? Esse é um modelo que nós temos. Mas ele tem que ter uma atenção especial quando a gente trata de campanha de uma mulher, como eu já falei antes, né? Então, esse empoderamento feminino, a destradicionalização de uma campanha, principalmente no modelo de mulher, ele é fundamental. Quando a gente olha para a campanha eleitoral, majoritariamente masculina, né, é aquele modelo vertical, né, hierárquico. Ele não precisa ser assim. Então, a destradicionalização ela é importante já para a gente já ter esse exercício daquilo que a gente defende, né? Nós podemos ter uma campanha horizontal, né? Que o poder de decisão, de escuta, de fala seja igual, né? Para todos, para todas, dentro dessa campanha eleitoral e futuramente naquilo que a gente defende. E a gente sabe que uma campanha eleitoral, quando a gente fala de uma campanha tradicional e verticalizada, a gente está dizendo assim: mulher na vida privada, homem na vida pública, logo homem na vida política, logo homem exercendo esse universo do poder público, né? A gente tem que quebrar esses paradigmas, né? A gente tem que romper com esse modelo. A gente tem, assim, na média mundial, a presença das mulheres nesses espaços, nos espaços do parlamento, é 20%. No Brasil, a gente chega a 10%. Do mundo todo, esse espaço maior se concentra na América Latina, porque a gente tem alguns exemplos aí bastante interessantes do Chile, tem que ser paritário de fato, então isso acaba elevando a América Latina em relação ao restante do mundo. Mas ainda assim, é uma média muito baixa de participação das mulheres na vida política, e participação efetiva, né? Participação com qualidade, participação com representatividade,
né? Não é qualquer tipo de representatividade, que tenha capacidade de tomada de decisão, que as suas decisões sejam de fato decisões transformadoras, e que sirva realmente de exemplo, né? E de inspiração. Porque quando você vai para a vida política, quando uma mulher ocupa um cargo e de fato ela se torna representativa, né? Ela é inspiradora, ela inspira outras mulheres, inclusive, a também querer ocupar esse espaço que é o espaço da política. Porque viu ali um exemplo, viu ali um modelo, viu ali uma possibilidade, uma perspectiva, né? Então, toda vez que a mulher ocupa um cargo na política, ela acaba sendo um exemplo, ou precisa ser um exemplo de inspiração. Então, isso tudo também é para dizer para vocês que é importante que a gente tenha consciência dessa coisa do estereótipo, né? E o que é o estereótipo? É atribuir características, né, idênticas a qualquer pessoa integrante de um mesmo grupo, independente da sua real situação, variação entre os membros. Você tem cabe para todo mundo. Então, política, homens. Não precisa. Nós temos que desconstruir, né, essa mentalidade que foi construída historicamente, culturalmente, né, que o espaço da política é o espaço dos homens. Não precisa ser. As mulheres podem ocupar esse espaço. Mas essa construção se dá na atuação desse sujeito, dessa sujeita, né, vamos dizer assim, dessa mulher na vida da sociedade, seja na vida da escola dos filhos, participando do conselho de escola, participando dos conselhos de saúde, de uma associação, de uma organização no seu bairro, de uma pastoral, enfim, né? É importante que as mulheres, de um grupo de PLPs, olha que coisa maravilhosa. Eu acho que, inclusive, apesar de ser uma iniciativa, eu defendi isso também, apesar de ser uma iniciativa popular de organização da sociedade civil, as promotoras legais populares, mas isso também poderia ser um modelo de governo. Por que não? Por que as mulheres também não têm que estar nesse modelo nos governos, formando outras mulheres, empoderando, criando oportunidades, espaços de debate, de discussão, né, de conscientização da sua condição, da sua realidade de outras mulheres. Isso tudo, essas possibilidades, elas quebram paradigmas, né? E paradigmas que eu me refiro aqui, aqueles paradigmas verticalizados, né, construídos culturalmente, historicamente, sobre o que deve ser a vida política. Não deve ser assim. A gente tem que romper, né? Então, eu até fiz algumas perguntas aqui para reflexão, né? Qual o papel da mulher na cena política, à luz de tudo que foi dito, de tudo que as pessoas vivenciam, leem, escutam, assistem, qual é esse papel? Qual é o papel que a mulher deve exercer nessa cena política? Por isso que é importante a formação, a qualificação, o entendimento de si, do outro e da sociedade que queremos. Que exemplo esse transformador que a gente pretende para a nossa sociedade, se dentro de nós a gente ainda carrega, né, estruturas históricas, culturais, de um modelo verticalizado, né? Então, por isso que é importante fazer essa reflexão. Qual é o meu papel, né, nessa cena política? Quais são os projetos que eu pretendo defender que, de fato, sejam transformadores, né? Que auxiliem, que ajudem a mudar a vida das mulheres numa sociedade tão desigual e tão injusta, né? Que papel eu devo ocupar nesse cenário? Eu ocupo um papel que só reproduz esse modelo verticalizado, ou eu vou ocupar um papel transformador, né? Que sirva de modelo, que sirva de inspiração, vamos dizer assim, né? Para outras mulheres. Então, essas são as reflexões que a gente traz aqui para vocês um pouco sobre experiência. Tem muita coisa que acontece numa campanha, mas muita coisa, né? Não é algo... Eu aqui, em 50 minutos, tentei
trazer um pouquinho da organização de uma campanha, o que precisa para uma campanha acontecer, quais são os temas que a gente pode abordar, qual é a marca que você pretende defender. Então, isso são questões que a gente abordou aqui rapidamente para vocês, mas uma campanha sempre é muito complexa, as relações humanas são complexas, os interesses são diferenciados, né? E dialogar com a sociedade sempre é um desafio muito grande, não é simples. Às vezes a gente é muito bem recebida, mas às vezes você encontra aí pessoas que não comungam das suas ideias e aí são um pouco mais agressivas e a gente também tem que saber lidar com isso. Até que ponto vale o diálogo com quem não quer ouvir? Às vezes vale muito mais a pena dialogar com quem abriu a possibilidade do diálogo, mesmo que ainda esta pessoa não concorde em tudo com você. Mas abrir um canal do diálogo é reforçar aquilo que a gente historicamente defende, que é a democracia. A democracia é isso, pensamento plural, né? Diferente, né? Quero alertar aqui, pensamento plural, né? Liberdade de expressão é muito diferente de ofensa, de disseminação do ódio, do preconceito e dessas coisas todas. Isso não diz respeito à democracia. Para mim, isso não é democracia. A liberdade de expressão, eu xingo o outro, eu falo coisas horríveis sobre o outro, defendo o ódio e isso é democracia? Não, isso não é democracia. Liberdade de expressão tem limite, do ponto de vista daquilo que a gente chama de ofensa. Se ofendeu, não é liberdade de expressão, é crime. Né? É crime. E a gente lida com tudo isso numa campanha. Então, não é fácil. Por isso que eu digo para vocês, assim, o fato de você se lançar numa campanha eleitoral já é algo muito, muito importante, muito interessante, porque a tomada de iniciativa de uma mulher para ser candidata é muito difícil, porque ela tem que romper com muitas barreiras, do preconceito, da relação familiar, muitas vezes o parceiro não entende, das atividades domésticas, do cuidado com a família, com as crianças, ela tem que cuidar disso tudo, dar conta, inclusive, disso tudo, para poder ser candidata. E aí, todos os desafios que diz respeito a uma candidatura, a uma campanha eleitoral, em especial... Aí, assim que é. A gente faz tudo, chupa a cana, subia, troca o pneu do carro, anda, corre e dá conta de dialogar com as pessoas. Nós temos essa característica multifacetada. Aí eu trouxe uma frase bem bacana aqui da Malala, que é assim: há duas forças no mundo. Uma é a espada, a outra é a caneta. Mas a caneta aqui talvez ela queira se referir ao conhecimento. Mas há uma terceira força mais poderosa do que as anteriores, a das mulheres, né? Então, é isso mesmo, é descobrir essa força que a gente já exerce sem muitas vezes ter consciência de que exerce, né? Por tudo que a gente tem que romper, por tudo que a gente tem que superar, por tudo que a gente tem que fazer e dar conta, né? A gente já é em si uma força do universo, né? Uma força da natureza, uma força que está aí e que precisa ser lapidada para que, de fato, a gente tenha uma sociedade transformadora. Então, essa tomada de consciência enquanto mulher, quem sou eu, que papel eu exerço na sociedade, como é que eu transformo esse lugar onde eu estou, ou como eu posso contribuir para isso, a tomada de decisão de ser candidata, enfrentar uma campanha, né? E exercer o mandato, que também não é uma coisa, tá lá, já é candidato, já é eleita, já chegou na glória. Não existe glória, não existe glória num mandato que você se propõe a fazer com seriedade. Quer dizer, glória assim, né? A gente nunca consegue chegar ao clímax total, porque não depende só de você, né? A gente depende de um conjunto, né? De uma sociedade toda. Então, a gente chega ali, mas não no clima 100%. Por quê? Por conta disso tudo, a gente precisa ter aí
uma formação de uma sociedade que entenda e que rompa ainda com modelos tão violentos. A gente viu essa semana, e assim, vai me dizer que não é de propósito. Do Floyd, faz um ano, né, que ele morreu, assassinado por policiais, etc. e tal, e que ele também tinha problemas mentais. No dia que fez um ano, policiais rodoviários no Brasil mataram, agrediram, asfixiaram e mataram um rapaz que também tem problemas mentais, esquizofrenia. Então, assim, vai me dizer que essa reprodução não é intencional. Exercer um cargo político significa o tempo todo fazer esse enfrentamento, fazer esse debate, fazer esse diálogo, até o momento que a gente consiga conviver, viver numa sociedade mais saudável, porque, por enquanto, nós não vivemos numa sociedade saudável. Portanto, o trabalho é imenso. Quando exerce uma função pública, o seu trabalho é constante. Eu dizia, eu não sou vereadora em horário comercial, eu sou vereadora 24 horas por dia, porque o tempo todo você está exercendo essa função pública e sendo cobrada por essa função também. E lidando e deparando com os problemas que são crônicos na nossa sociedade, numa sociedade que está extremamente doente. Eu estou dizendo isso tudo para que a gente tenha consciência da importância que é exercer uma função pública, uma função política eletiva, sendo mulher também, fundamentalmente, né? A gente já tem todas as barreiras que a gente tem que enfrentar, né? E que a gente precisa criar esses espaços de oportunidade e, além disso tudo, também a convivência numa sociedade doente. E a gente sabe que toda vez que a extrema-direita ascende, tudo que a gente constrói vai se desmoronando, né? Porque a sociedade vai ficando doente, a gente não consegue mais fazer os debates, a gente não consegue mais avançar na garantia da igualdade de oportunidades, na garantia da igualdade de direitos, da igualdade de participação social e política, etc. e tal. Então, os desafios são enormes numa campanha eleitoral, mas também na tomada de decisão de sair candidata. E a gente tem que valorizar muito as mulheres, tem que empoderar demais. E eu digo que a iniciativa de vocês aqui, ela é algo espetacular. Criar esses momentos, oportunizar esses momentos de debate, de escuta, do nosso papel na sociedade, ele é fundamental. Ele é fundamental para encorajar mesmo as mulheres a ocupar o espaço que também é delas. Que também é delas. E que se elas não ocupam, outro ocupa. E necessariamente não para defender aquilo que é da nossa necessidade. Então, assim, parabenizo demais vocês, mulheres que se colocaram à disposição de organizar esse curso, né? E as mulheres de participarem, porque certamente agora de manhã vocês estariam fazendo alguma outra coisa, né? Cobrado historicamente pela sociedade, mas que estão aqui, né? Discutindo aí o empoderamento feminino, a participação da mulher na política, a iniciativa de participar de uma campanha, o que fazer depois de uma campanha, se for eleita, e se não for eleita, como é que você continua, né, essa vida política, porque muitas também desistem, participam, não tem apoio, não tem ajuda, não tem quem impulsione, não tem informação suficiente para aguentar, né, ter esse estofo, então acaba sendo desestimulada e não quer participar de mais nada. Isso também é um perigo, né? Por isso que a gente tem que ter esses espaços de formação, de diálogo, de dúvidas, de reflexão, né? Que não ser eleita não é um fracasso individual. Não ser eleita é um fracasso da sociedade, que não conseguiu dar conta de colocar a mulher também nesse espaço que é o espaço da política. Por isso que a gente tem que incentivar, tem que pegar na mão, tem que criar esses espaços, tem que estimular a mulherada. Não deu certo agora, dá depois, se não der depois, o seu papel também é importante, porque a gente pode fazer o diálogo de outro jeito. Eu deixei de ser candidata a vereadora, fui para uma eleição a prefeito, sabendo que eu não seria eleita. O prefeito era o franco favorito, numa pandemia que a gente não podia sair para a rua,
que os espaços de discussões eram virtuais, né? E que as pessoas com toda a dificuldade também, né? De lidar com essa mecânica, não nós, né? Que a gente ainda tem acesso, tal, mas as próprias pessoas, né? Para participar dessa dinâmica, eu sabia que não era. E não fui, evidentemente, eleita, mas isso não me tornou mais importante ou menos importante. Isso me fez cumprir, exercer o meu papel. Vamos fazer o diálogo, vamos colocar pela primeira vez uma mulher na disputa do majoritário na cidade de Santo André. Não deu agora para mim, pode dar lá na frente, ou para mim, ou para outras, né? E outras que, de fato, tenham essa perspectiva que a gente defende. Para isso, aquele trabalho de formiguinha, é o que vocês estão fazendo aqui. Vamos dialogar, vamos formar, vamos conversar, né? Vamos refletir. Então, isso tudo, esses canais, eles são muito importantes, né? Para que a gente não se frustre, eu não consegui. A gente sempre cai no peso do eu não consegui. Não, nós não conseguimos. A sociedade ainda não conseguiu romper e quebrar, né? Com esses paradigmas ainda, com essas também amarras, né? Que ainda despejam na mulher o fracasso individual sobre todos os problemas. Não é nosso. Nesse caso, não é mesmo, né? Porque quem está na política, historicamente, são os homens. E para eles não é interessante mesmo que a gente tenha ascensão. E não é uma guerra de sexo, é uma guerra de espaço de poder. E aí a conversa é outra, né? Uma conversa de gente grande, como dizia, né? Os interesses são outros. E é conveniente que a gente não defenda, né? O que a gente tem interesse de defender na nossa sociedade. Mas aqui a gente está para romper, né? Esses modelos, esses paradigmas. Eu não sei se eu falei demais, eu não sei se meu tempo acabou, mas, enfim, acho que a gente pode abrir, né? Para as pessoas falarem, perguntarem. Né? Eu não vi Foi a carinha. ótimo. Obrigada, Beth. Eu estou aqui pensando em tantas perguntas que eu quero te fazer e justamente que eu imagino que outras participantes também tenham comentários, dúvidas. Então eu vou realmente convidar as participantes que quiserem se inscrever, a levantar a mãozinha ou escreverem aqui no chat para a gente poder chamá-las. E já também agradecer a Beth pelos elogios, né, e pelo fortalecimento dessa iniciativa também, que é o Gênero e Poder Local, que é uma iniciativa que é um projeto de extensão e pesquisa da Universidade Federal do ABC, idealizado em grande parte pela professora Arlene, e que não à toa se inspira muito na metodologia das promotoras legais populares e aprende muito com essas práticas de pedagogia popular feministas, mas que justamente busca ir um pouco além no sentido de então, tudo bem, né? Temos várias mulheres mobilizadas nas suas comunidades, engajadas, tanto PLPs como lideranças partidárias e comunitárias em geral, mas como é que a gente pode dar um passo além também nesse ativismo e avançar muitas vezes para esferas institucionais, para aquelas que querem, porque a gente sabe que nem todas têm esse desejo, mas muitas têm e não sabem os caminhos mesmo, os meandros, né? Então, isso que você falou, Beth, na verdade, tudo que você falou, acho que dialoga muito com essa nossa necessidade, porque é justamente isso. Não é que seja uma derrota individual das mulheres que não conseguem se eleger. É uma vitória de um sistema que é estruturado para essas mulheres não se elegerem justamente, né? Tem um interesse por trás disso. Então, eu acho que a grande questão é justamente como é que a gente inverte, então, essa lógica. E aí eu queria já lançar uma pergunta para você, enquanto a gente aguarda as demais inscritas, porque você falou justamente uma coisa que me chamou a atenção, né? A sua candidatura a prefeita como no meio de uma pandemia. E esse curso, em parte, surgiu também porque a gente percebeu a necessidade de trabalhar com as ferramentas digitais, então a metodologia do letramento digital para a cidadania, para pensar também como que a gente pode se apropriar das ferramentas que estão disponíveis, e não à toa a gente está aqui no Zoom, tem um grupo no Telegram, enfim, está aprendendo como é que lida com todas essas ferramentas, mas eu queria te perguntar um pouco, assim, qual que foi o seu aprendizado de fazer essa campanha à prefeitura, que é uma campanha diferente, imagino eu, das campanhas que você já tinha feito à vereança, então, qual que foi o grande aprendizado, e nessa transição mesmo para a pandemia. E uma pergunta que é um pouco mais anterior, que é com relação
a sua primeira campanha eleitoral, que daí eu queria que você tentasse voltar, né? Você falou lá atrás da ida para as feiras, eu também já fiz muito isso, né? Acho que todas aqui já tivemos essa experiência de distribuir o jornalzinho, a cartinha. Mas eu queria te perguntar, aí voltando mais para o tema específico dessa aula, quais você acha que foram os principais desafios na hora de que você decidiu, então, vou ser candidata? Primeiro, se foi uma decisão sua, se foi uma decisão do seu grupo político na época, porque eu acho que isso também é algo que as nossas participantes podem se perguntar. Então, como é que surgiu essa decisão? Em que momento veio a decisão de se candidatar pela primeira vez? E como é que foi na época, como é que foram esses desafios, então, para montar a sua equipe? Porque pergunto isso porque tem uma questão que às vezes a gente se depara muito na política, que é a tal do ego. E a gente até colocou no texto de apresentação da sala de hoje, né, que por trás de uma campanha bem-sucedida, uma candidata eleita, tem sempre uma boa coordenação de campanha. E às vezes essa coordenação é até tão ou mais importante que a própria candidatura, dependendo, né? Inclusive porque a gente sabe que muitas candidaturas, até masculinas, têm grandes coordenadoras por trás, que a gente não vê fazendo trabalho de formiguinha. Então eu queria te perguntar um pouco isso, como é que foi essa construção e os mecanismos que você encontrou para construir um grupo que de fato fosse integrado, engajado e que participasse depois com você aí por tantos anos de mandato e de campanhas. Fiz 3 perguntas em uma, né? Mas vou passar para você e convidar todas as que quiserem se inscrever a escreverem aqui no chat também. Muito obrigada. Antes, na verdade, estão me lembrando aqui que algumas companheiras já deixaram também agradecimentos para você. Algumas tiveram que se ausentar, mas vão assistir no YouTube. A gente tem mais ou menos 100 inscritas que acompanham também no Telegram, no YouTube. Então, é um grupo que está aqui ao vivo e outro que vai ver daqui a pouco. Mas Elisângela escreveu que já virou sua fã por tanta força de luta para nos representar. Raquilane disse que deve ter sido muito difícil e desafiador estar em campanha com Covid, que está compondo a equipe da Beth na sua campanha, mas foi uma experiência única e nova. Então, a Raquilane também, se você quiser se inscrever para falar um pouco dessa experiência. E a Elisângela deixou também aqui um depoimento. A Elisângela também, se quiser depois pegar o microfone, ela falou que foi candidata na última eleição sem recursos, sem conhecer ninguém do partido, mas me sobrava coragem. Mulheres como você, Beth, quem estimularam ela a se candidatar. Então, aquilo que você falou, né? Pode não ser eleita, mas com certeza abre espaço ali para as mulheres saberem que podem tentar e ocupar esse espaço. Então, a sua palavra, querida. Vamos lá. A primeira vez que eu saí candidata foi em 2012. Fui candidata a vereadora, né? E fui bem sucedida, porque foi a primeira vez e fui eleita. Mas também não é assim, não é varinha de condão. Apesar de sermos bruxas e fadas, não é varinha de condão, gente. As coisas não são simples assim. Acaba que você tem uma construção, né, que se dá antes mesmo dessa decisão. Eu venho, assim, eu me filiei ao partido, eu tinha 18 anos, né? Eu fazia parte do grupo de teatro da escola, escrevia muito, apresentava peça, era um barato, assim. A minha época de colégio foi muito legal, porque eu trazia sempre temas. Eu lembro que eu escrevi uma peça uma vez falando sobre o racismo. E tinha lá um tribunal e as testemunhas de defesa era um idoso, era uma prostituta. E aí, enfim, imagina que naquela época eu já, né, tinha essa coisa, né, minha de adolescente, de tratar de temas que ninguém queria tratar, tinha um grupo de teatro. Então, assim, você vai numa dinâmica. Evidentemente que ao filiar no partido, você acaba tendo uma vivência de campanhas de outros companheiros, né? O meu companheiro também foi na época que eu, né, conheci a vereador, participei das campanhas dele de vereador, depois de deputados, de federal, estadual e de prefeito. Então, acaba que você vai tendo uma vivência na vida partidária, por um lado, e na organização de campanha. Eu sempre estive na organização das campanhas. Dele, né, quase todas, né, porque
acho que uma ou duas só, que eu não participei, mas todas as outras. Eu estive em coordenação de campanha do Celso, do programa de governo, eu estive em coordenação de campanha do João Avamileno, e depois as minhas. Então, eu tinha uma bagagem que eu fui acumulando ao longo da minha vida política partidária. Até que o grupo tomou uma decisão, olha, quem hoje reúne as condições, né, de representar o nosso grupo político e ter uma candidatura e exercer essa função é a Beth. Então, foi uma coisa que foi de consenso do grupo do qual eu fazia parte partidariamente, né? Então, hoje quem reúne essas condições é a Beth, que foi uma construção, né? Como eu disse para você. Comecei lá despretensiosamente, lá no meu colégio, e fui até virar coordenação de campanha, inclusive de programa de governo do próprio Celso, que para mim era um exemplo, um modelo e tudo mais. O do próprio Vanderlei, que foi candidato a prefeito. Eu lembro que no nosso programa de governo, nós tivemos a participação de mais de 1.700 pessoas. Isso é um dado histórico, né? Mais de 700 propostas tiradas de vários grupos de trabalho. Então, foi criando uma bagagem, né? Evidentemente, gente, que eu tive a oportunidade de viver, né, essas situações, de viver essas condições, né, que me foram oportunizadas na vida política, nos grupos que eu participei, nas coordenações de campanhas que eu estive, tudo isso foi oportunizado e foi um aprendizado para mim, até eu conseguir ter condições de ser candidata. Quando eu fui candidata em 2012, eu tinha 42 anos, né? Já não era novinha, já não era uma menina, mas, por outro lado, já tinha acumulado uma bagagem interessante também, que poderia colocar a minha maturidade, a minha experiência em prática, né? Isso ajuda muito, facilita muito, mas nem todas as mulheres têm essa mesma oportunidade, né? Por isso que a gente fala aqui, temos que romper, temos que ajudar, porque como dizia minha mãe, uma andorinha sozinha não faz verão, ela pode fazer um estrago, mas não faz o verão, né? Eu fiz estrago muitas vezes na Câmara Municipal, eles perguntavam para os meus assessores assim, ai, como é que ela está hoje? Ai, ela vai brigar muito? E eles falavam, eles tiravam o sainho, falavam, ela pegou ar. O homem, quando fala alto, bravo, ele é empoderado, ele é forte, ele é um exemplo. Mulher, quando fala alto e vai lá defender, é louca, toma ar. É assim. Isso era direto. Eu ouvia isso direto. E eu tenho essa característica mesmo. Eu chego, quando eu tô afim mesmo de brigar, eu chego para brigar, né? E me empodero mesmo. E vou lá e falo e brigo, só que com argumentos. E aí que eles se destruíam. Porque eu chegava lá preparada também. Tem isso, viu, gente? Não dá para ter essa ingenuidade, tem que chegar preparada. Eu lia todos os projetos, eu via quais eram os pontos fracos e ia para o debate. E eles não liam nada porque eles queriam só aprovar, ir lá e fazer média com o governo. Eu não, eu estava exercendo meu papel, no caso, na segunda legislatura, de oposição, né? Então, eu exerci meu papel de oposição. E a minha obrigação era minimamente olhar os projetos e ver o que eles estavam tratando e se era de interesse, de fato, da sociedade, enfim, ou do tema que estava sendo representado aí. E eu ia lá e fazia. Então, eu chegava empoderada mesmo. E aí eles diziam, a louca, tomou ar, não sei o quê. Só que nos bastidores, eles ficavam assim, e aí? Como é que ela tá? Ela vai brigar muito com a gente? Ai, fala para ela não mirar em mim hoje, não. Ai, gente, eu me divertia também, era muito divertido. Essas coisas são divertidas, né? Eu dou risada, mas não é fácil, porque também quando você vai lá, você tem 20 olhando para você, assim, daquele jeito, né? E você, assim, olhando para os 20. Então, tem uma diferença, né? Do lugar onde você está e de onde eles estão, né? Então, isso tudo também, por isso que eu falo, exercer o mandato também não é fácil, não, porque quando você fala, você vai escutar, né? E quando você vai escutar, você tem que estar preparado para escutar e saber rebater, né? Então, assim, eu tive uma trajetória que me foi favorecida do ponto de vista dessa construção, né? Dos lugares por onde eu passei, das pessoas com quem eu convivi, dos aprendizados, das campanhas que eu coordenei, das campanhas que eu participei, tudo isso me ajudou, né? Até eu ser
referendada pelo grupo para participar. Os desafios são esses, viu? Enfrentar esse universo masculino não é fácil, gente, não é fácil. O tempo todo tentando desconstruir, e na campanha também, às vezes, pessoas que você nem esperava também, sabe, assim, tentando te puxar o tapete, porque via em você um potencial e você sempre pode ser uma ameaça, portanto, você precisa ser desconstruída, você precisa ser desmoralizada, você precisa ser desqualificada, né? Isso eu enfrentei em todas as campanhas, isso é um dado da realidade, não adianta. E às vezes você nem sabe que isso está acontecendo, você fica sabendo depois, bem depois. Mas, assim, a firmeza de propósito, sabe? Essa força de vontade me sustentou para que eu enfrentasse esses desafios, que são os desafios de toda mulher onde ela esteja. Né? E na política não é diferente, aqui na política também é cruel, é muito cruel. Todo mundo disputa, né? Uma vaga, todo mundo disputa. Trata-se disso também. E quando vê em você capacidade de articulação, quando vê em você capacidade de diálogo, quando vê em você capacidade de propósito, você se torna de fato uma ameaça, né? E aí, o discurso era sempre assim, vota em mim porque ela já ganhou. É um discurso ruim, porque é para tirar voto de você. Não vota nela não, que ela é fraquinha, que ela já perdeu. Também é para te desconstruir, para tirar. Isso tudo também é coisas que a gente lida durante uma campanha eleitoral. Por isso que eu falei lá atrás, o negócio é complexo, né? E você tem que estar muito atenta. E uma coordenação, uma boa coordenação, uma coordenação parceira, sabe? Uma coordenação que conheça essas coisas todas, essas nuances todas, elas ajudam muito. Porque ao invés de você se preocupar com a rotina de uma campanha, você vai se preocupar em dialogar com as pessoas, né? E numa campanha é isso. Eu lembro que o Vanderlei falava assim para mim, quantas pessoas você conversou hoje? Conversei com tanto, não é pouco, tem que conversar com mais, né? As brincadeiras que a gente fazia, porque é isso, é chegar nas pessoas. Quem consegue chegar mais, tem mais oportunidade de convencer, né? De ser querida, de ser escolhida, né? Que é o que a gente fala muito. Então, esses desafios eu enfrentei sim. A minha trajetória foi uma construção interessante, mas os desafios eu vivi, né? Então, surgiu dessa coisa de grupo mesmo, a minha campanha surgiu. Na pandemia, foi uma dificuldade gigantesca, assim, muito, vocês não têm ideia. Primeiro, consegui articular os grupos para dialogar pela internet, pelos grupos, que nem todo mundo conseguia, nem todo mundo tinha internet potente o suficiente para até ficar numa reunião, as pessoas, o comportamento, né, do grupo, assim, não sabia onde ligava o vídeo, onde ligava o microfone, se podia falar, se estava ouvindo, de tudo. Então, a organização desses grupos. Dos candidatos, da chapa, que a gente tinha candidato também que não sabia lidar com esse mecanismo da tecnologia. Se ele não sabia, como é que eu chegava no grupo dele? Então, era outra coisa que não foi fácil romper. Até o momento que eu falei, não, vou sem vacina, sem nada, vamos para a rua, porque as pessoas precisam ver minha cara, eu tenho responsabilidade com uma chapa, né? Eu posso não ser eleita, mas eu tenho que tentar eleger, né, ter representantes no legislativo para poder ter voz lá, né? Para vocês terem uma ideia, o prefeito tinha 300 candidatos e eu tinha 30, né? Nunca que eu ia conseguir superar essas dificuldades, inclusive numa pandemia onde o próprio prefeito era o interlocutor, que não só ele aqui em Santo André, mas em todas as outras cidades, porque todas as informações que tinham que ser dadas, etc e tal, eram oficiais, né? Então a figura que aparecia não era minha. Até que eu fui para a rua. Então eu escolhi, fui de máscara, álcool gel, que o que mais eu podia fazer, e desci morro, subi morro, falei com as pessoas, e eu vou dizer, muita gente me abraçou, muita gente me beijou, muita gente eu beijei, abracei, dei a mão, e eu, graças a Deus, não tive Covid, passei
ilesa nesse processo, porque eu fui para a periferia, eu falei, eu não consigo chegar em todo mundo, eu vou na periferia, que é para quem a gente prioritariamente tem que governar. Então vamos dialogar com essas pessoas, vamos ouvir, vamos ver, vamos ser essa escuta, vamos ser essa representação, vamos dar luz, esperança, vamos transformar isso num processo pedagógico. Eu fui em todos os núcleos que vocês possam imaginar que essa cidade tenha. Fui lá, conversei, entrei na casa das pessoas, elas me abraçaram, elas tiraram foto comigo, elas pegaram na minha mão, elas me beijaram no rosto, e eu consegui superar isso tudo. Outros momentos eu ia de caminhão, né? Aqueles caminhão de som tal, para poder falar com as pessoas nos lugares onde a gente não tinha conseguido chegar. Mas isso aí é pregação no deserto. Eu detesto fazer isso, vou dizer. Eu gosto muito do tete a tete, descer, pegar na mão, conversar, falar, oi, estou aqui, eu sou a Beth Sirac, vim conversar com você, sou candidata, etc. Blá, blá, blá. Quando você fala no caminhão, você está pregando no deserto, mas eu tive que fazer, porque numa pandemia, numa campanha curta, a gente não tinha muita alternativa, esse foi um outro instrumento que a gente utilizou, né? Então, realmente, superar todos esses desafios, enquanto candidata a prefeita, não foi fácil. Hoje eu não sou, nessa eleição, não sou candidata, né, ao legislativo, nem ao executivo, poderia ser, escolhi nessa eleição fazer campanha para ir, né, defender os nossos projetos. Por isso que eu estou dizendo isso para dizer assim, não vencer uma eleição, não estar numa eleição, não é derrota, gente. Não é derrota individual, né? São momentos. Então, no futuro, pode ser que eu volte a ser candidata. Nesse momento, eu escolhi não ser. Quero ajudar, vou fazer campanha, vou defender nossos ideais, né? E a vida é assim. Uma hora você está, outra hora você não está, mas o propósito tem que ser o mesmo. Continuar defendendo as nossas bandeiras de luta e em qualquer lugar onde a gente esteja, né? Claro que na política é um lugar de decisão, então é importante que a gente esteja lá também. Não sei se eu respondi tudo que você me perguntou. Super, não, foi excelente, Beth, muito obrigada. Eu vou aproveitar até, Raquilane, você gostaria de falar um pouco também sobre a Aquilane experiência? esteve comigo na campanha, a gente desceu o morro, subiu muito morro juntas, a Aquilane linda. Trabalho bem com a comunidade. Pois é. Vamos. Oi, manas. Oi, Estão me querida. escutando? Estamos sim. Você consegue abrir sua câmera? Sim, deixa eu só dar uma arrumada aqui no cabelo, porque eu estou aproveitando para dar uma descansada, porque a gente vai ter uma atividade logo mais. E como a semana foi muito corrida, beijo, beijo, Beth, sua linda. Sou sua fã, viu? Subimos e descemos mesmo muito morro. Fomos do tete a tete, corpo a corpo, com a comunidade, com o povo da periferia, com os mais sofridos, os menos assistidos e muito menos ouvidos, né? Foi muito difícil, uma experiência única. Eu venho fazendo política desde quando eu nasci em um berço de política com a minha mãe, nordestina, preta, militante de direitos humanos, analfabeta, mas muito empoderada do seu lugar de mulher no mundo, né? E eu aprendi muito isso com ela. E foi muito bom estar com a Beth, com uma mulher que veste, né, a camiseta das causas dos menos, né? E é muito bom ter uma mulher branca, cis, né, nos representando, falando nossos corpos, né? Por mais que ela não seja os nossos corpos, mas ela fala por nós. Ela abre a porta para que a gente possa entrar e falar por nós mesmas. Tanto é que me homenageou, né, em 2019, na Câmara dos Vereadores. A gente tinha acabado de se conhecer. Aquilo, para mim, foi o pontapé inicial de que, de fato, eu estava no caminho certo do meu empoderamento enquanto mulher, enquanto negra, enquanto nordestina, enquanto militante, enquanto representatividade da comunidade que sou, né? Porque eu venho da periferia, venho de uma militância de movimentos sociais por moradia do MTST desde 2003, e foi muito enriquecedor para mim, né? E através dessa campanha, Beth, eu quero te falar que eu acredito que você saiba, né? Eu hoje estou compondo o Conselho Municipal da Saúde e da Assistência, né?
como a primeira titular eleita, a primeira mulher trans dentro de 30 anos de implantação do SUS em Santo André, a única mulher trans, e isso me emociona muito, me deixa muito motivada. E você, né, foi meu espelho, é um espelho para nós mulheres que gostamos de lutar, porque tem que gostar, tem que amar a luta. Não é só ir lá e querer lutar, tem que amar, porque às vezes quando você vai para o embate, você vai lá para a luta, você olha e fala, não, epa, não é isso que eu quero, ter muito homem, ai, nossa, meu Deus, eu vou ser engolida. E agora, né? Tem que amar. E ter o melhor ainda, né? Que é um grupo como esse, coletivos como esse, que nos incentiva, nos dá motivação, que diz, não, mulher, nós estamos aqui com você. Acredito que a mulher tem que estar em todo lugar, isso é uma certeza. Vamos ocupar aonde eles estão, e eles vão ter que nos engolir, querendo ou não. E quero falar que estou com pretensão a candidata a 2024 a vereadora, e vamos embora. Maravilha! A hora para a gente começar, inclusive, pensar esse planejamento, Raquilane, e te agradeço demais por compartilhar essa experiência, inclusive porque eu acho que é algo que eu gostaria de ouvir, não só você, mas outras também participantes, porque algo que a Beth falou nos toca muito, né? Que é como você, ao chegar nesse espaço, você ainda tem que trabalhar 2, 3, 10 vezes mais do que os homens que já estão lá para ser reconhecida, levada a sério. E eu imagino, a gente sabe pelos relatos, que a experiência de mulheres negras, pessoas trans, LGBTQIA+, ela é ainda mais dura nesse sentido, né? Então, as barreiras, elas só vão se sobrepondo. E aí, então, muito obrigada, Raquilane, por participar e espero que a gente possa contribuir também com essas suas ferramentas para a construção da campanha em 2024, a partir desse curso. Vou ler alguns comentários que ficaram no chat também. A Vânia escreveu assim, Vânia Freitas, nossa, a Beth acabou de descrever a situação atual que estou vivendo aqui na minha cidade, mesmo não sendo candidata a nada. A Elisângela também colocou, né, exatamente, Beth, perfeita colocação. E aí a professora Salete Ramos, escreveu que ela foi vereadora em Osasco em 89. Imagina o contexto machista da década de 90, 21 vereadores, sendo 2 mulheres, e ela da oposição de um governo fascista. E um detalhe, o povo, na época, queria do vereador ou da vereadora um assistente de luxo na base e aliado do prefeito. Ser oposição é duro, mas você tem um aprendizado imenso, é preciso estudar e se posicionar. Inclusive, eu queria perguntar, a gente está já caminhando para o encerramento dessa nossa troca hoje, mas, Salete, querida, você quer compartilhar um pouco também da sua experiência aqui conosco, com seu áudio? Porque o pessoal vai escrevendo no chat às vezes, mas é sempre muito rico, né, ouvir das pessoas. Deixa eu ver se essa... Então, Salete, se você quiser, só me avisa. E também queria perguntar... ela falou, teremos oportunidades futuras, então sem problemas, querida. Elisângela também trouxe aqui um pouco da experiência, né, de fazer a candidatura. Eli, se quiser se inscrever. Elisângela, que é uma das coordenadoras também do projeto Gênero e Poder Local, e que articula o Polo em Osasco. E não sei se ele quer falar também. Sim, meninas, eu queria agradecer muito, viu, Salete, porque cada aula aqui não é uma aula, né? É um presente, é um aprendizado, a gente acaba olhando tudo de uma forma muito maior, muito mais abrangente. Então, eu queria agradecer muito. Eu fui candidata sem dinheiro, sem conhecer ninguém do partido, mas por conta dessas experiências e de acompanhar mulheres como a Salete, né? A Salete, a Beth. A Salete, ela foi vereadora aqui em Osasco. Ela é uma mulher extraordinária, gente. Vocês, depois, né, em uma próxima oportunidade, ela pudesse apresentar. Nós estamos juntas na campanha, na criação, não, na construção da campanha da Juliana Cardoso, que é uma vereadora de São Paulo, está pré-candidata a deputada federal, e também estamos com o Emílio, que é deputado estadual e está na coordenação do Haddad, né? Da eleição do Haddad. Então, eu só queria agradecer, falar que não é fácil, mas é possível,
E depois que eu me candidatei, eu conheci um mundo totalmente diferente. Eu estou sendo convidada no partido, eu consegui um espaço, as pessoas me convidam para muitas coisas. Então, a gente consegue, sim, se encaixar, e a gente tem oportunidade, sim, né? Não é fácil a gente conquistar essas oportunidades dentro do nosso partido, mas é possível, e eu acho que as mulheres estão indo num ritmo aqui muito legal, a gente está se unindo, a gente está se encontrando, a gente vai construir a Secretaria das Mulheres do município de Osasco, que nós não tínhamos, as mulheres querem participar, querem disputar, então é uma coisa que tá acontecendo e vai ficar muito mais bonito. E graças a pessoas assim, igual a Salete, a Arlene, né, que idealizou esse curso. Muito obrigada, gente, por fazer parte, por estar aqui, por estar aprendendo com vocês, por vocês todas existirem. Eu só queria agradecer. Obrigada, Elisângela, querida. Eu acho que essa fala da Elisângela também muito emblemática, né? Porque ilustra um pouco do que a Beth tinha falado agora há pouco sobre a eleição não é o fim, não é nem o começo, mas é um processo e é o que a Elisângela trouxe, né? Então, o fato dela ter encontrado esse espaço após se candidatar mostra como uma campanha pode ser o início, muitas vezes, de um grupo político, de uma construção mais ampla e que, inclusive, vai participar de outras construções, de outros nomes, porque os projetos, eles são coletivos, pelo menos os projetos que as candidaturas femininas e feministas, em grande parte, defendem também, né? Porque eu acho que Beth trouxe muito bem que o sistema político é uma disputa, a gente está sempre disputando, mas existem diferentes de projetos e, pelo menos aqui, a gente está trabalhando com essa proposta de pensamentos que fortaleçam a democracia, fortaleçam a participação mais ampla, então dificilmente são projetos que se encerram em si mesmos. E aí essa construção de uma secretaria de mulheres em Osasco, a partir dessa mobilização que a Elisângela trouxe, acho que sem dúvida é uma conquista, às vezes tão importante quanto uma vitória, dependendo, né, para uma Câmara ou, enfim, algum cargo legislativo. Acho que as coisas vão caminhando juntas. Eu vou, então, passando já para o nosso encerramento, convidar a Beth para fazer uma saudação final, em seguida também a Arlene, se quiser dar um tchauzinho, e já pedir para aquelas que quiserem ir ligando as suas câmeras, porque daí a gente faz a nossa foto também já. Então, eu sei que o pessoal precisa de um tempinho, né, para arrumar o cabelo, passar um batom, então vão se preparando já para a gente registrar mais uma manhã incrível. Beth, querida, fica à vontade. Bom, assim, a Raquelaine foi uma alegria estar com ela na campanha, né? Porque é verdade, eu fiz no Dia da Mulher, a gente fez homenagens, né, a várias mulheres representativas, né, da cidade e tal, e a gente chamou a Raquelaine, como ela mesma se define, né, uma mulher trans, e isso é muito difícil acontecer, né? E eu acho que a gente tem que oportunizar esses espaços e nesse sentido, oportunizar espaço. Eu sou uma mulher branca que tive uma convivência política partidária há mais de 30 anos e pude ascender aí a um cargo eletivo. Mas a gente tem que ter essa firmeza de propósito, assim como a Raquelaine, também outras mulheres, as mulheres negras, as mulheres pretas, que se para mim, que sou mulher branca, enfrentei tantas dificuldades no processo e durante e depois, e quiçá uma mulher negra, né, ascender um cargo público, um cargo político. Então, por isso que a gente, assim, tem que tecer mil elogios ao trabalho que vocês estão fazendo, né, aqui no Poder e Gênero Local, porque oportunizar esses espaços significa a gente tentar garantir que todas as mulheres, as pobres, as negras, as trans, todas essas mulheres que muitas vezes não têm voz, na maioria das vezes não tem voz, elas sejam, como disse a Raquelaine, a sua própria voz. Eu tentei fazer isso nos meus mandatos pelo dever, né, de consciência e de política que eu tenho na minha estrutura construída ao longo da minha história, né? Mas isso não acontece sempre, com mulheres, inclusive, que são eleitas e que, infelizmente, não tiveram essa mesma consciência, essa mesma bagagem. Portanto, criar esse espaço de discussão, de debate e reflexão é fundamental para que a gente possa, de fato,
ter a nossa sociedade representada, no caso, no poder legislativo. Porque, apesar de ser uma casa plural, ela ainda representa homens brancos, né? E bem estruturados da nossa sociedade, bem estruturados financeiramente, quero dizer. Poucos são as exceções, poucos são aqueles que representam outras camadas. Então, se o legislativo é um lugar plural, de fato, a gente tem que fazê-lo plural, e a gente tem que ter essas vozes todas representadas lá. Então, parabéns, meninas, pelo trabalho. Elisângela, força aí, que legal que você tomou gosto, e foi, né? Salete, parabéns, né? A gente sempre tem que valorizar quem chegou antes, né? Que rompeu barreiras, e quem está agora, que vai romper de outras, e que sempre a gente seja um exemplo bom para que as pessoas se inspirem e façam a diferença aonde elas estejam. Então, parabéns, meninas, muito agradecida de participar desse momento com vocês, espero ter contribuído de alguma forma. É muita coisa, é muito assunto, muito detalhe que a gente pode trazer, mas o tempo é curto. Numa outra oportunidade, me coloco à disposição de conversar com vocês, e um beijo no coração de cada uma. Força, mulherada, a vida não é fácil, tudo já é difícil mesmo, então vamos para mais um enfrentamento, que é esse de ocupar o nosso espaço, que é nosso e que tem que ser nosso, e só cabe a nós mesmo fazer essa luta, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês, muito obrigada. Obrigada, Beth, muito obrigada mesmo. Acho barato que a gente convida essas pessoas ótimas aqui, elas que nos agradecem, né? Nós que temos que agradecer aí a disponibilidade, ao conteúdo tão diferenciado, né? Vocês sabem, né? Como mulheres, a gente tem todas as dificuldades que mulher tem mesmo. Vocês veem, meu filho está aqui, ele acorda, ele chama mamãe, né? Não chama papai, chama mamãe. Mas fora essas questões que já são da vida das mulheres, eu achei muito interessante. Eu tenho que me policiar para não falar muito, porque o professor gosta de falar muito, né, Beth? Mas no caso aqui, a aula não é minha, nem eu sou aluna, então não posso ficar falando muito. Tem que dar espaço para outras pessoas. Mas eu achei, dentre as milhares de coisas interessantes que você falou, eu achei muito interessante você falar assim, não é uma disputa de gênero, é uma disputa de poder, né? Quer dizer, tudo na política é usado para disputa, né? Se a pessoa bebe, se a pessoa é velha, se a pessoa é nova, se a pessoa é experiente, doentes, né? Inclusive se ela é mulher, se ela é negra, tudo isso vai ser usado na disputa. Nós temos, por sermos mulheres, pela estrutura machista da nossa sociedade, nós temos alguns pontos que se tornam vulneráveis por essa leitura, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, é possível ser bem-sucedida, mas nosso caminho realmente vai ser mais acidentado por essa série de questões que você colocou, né? Entre outras, né? Então, é muito rico, isso que eu queria agradecer, é muito rico quando uma pessoa que tem a experiência, ela traz um saber, porque muitas vezes a academia ela pode tentar sistematizar no conhecimento, mas o saber, essa coisa que é só experiência, nós estamos querendo aqui, absorver e registrar e poder compartilhar para que todo mundo aproveite dessa experiência tão rica. E o bacana é isso, né, a Beth, com esse entusiasmo, né, porque é tão difícil a vida das mulheres na política, ela sempre percebe que ela tem um entusiasmo, e isso é muito incentivador, muito impulsionador. Muito obrigada, viu, Beth, pelo seu tempo e pela sua disposição.